Opa, tudo bom? Eu sou o professor Ademir Santos, advogado especialista em direito de trânsito. E eu ajudo justamente pessoas como você, advogado, despachante, profissional liberal em geral, a atuar no direito de trânsito em profundidade, regularizando então as situações mais variadas da regularização de carteira nacional de habilitação dos motoristas, tá? Eu vou começar aqui o nosso bate-papo com uma curiosidade. Na verdade, eu ouço todos os dias de profissionais advogados, despachantes e profissionais em geral que o mercado está um tanto quanto saturado, que não estão contentes com os seus faturamentos no escritório, que não tem cliente o suficiente, a concorrência está muito grande, essa acho que é uma das maiores, não é isso? A advocacia leva um tempo para começar a ter um retorno financeiro e o fato é que isso para mim se tornou um mito. Na verdade não é bem assim que funcionam as coisas. E te digo isso porque, olha que curioso, desde 2010, 2011, quando eu estava no quarto, quinto ano da faculdade, eu já atuava no direito de trânsito, mesmo sem ser advogado ainda. Porque o direito de trânsito ele dá essa possibilidade de qualquer pessoa a atuar nesse ramo, desde que tenha o conhecimento aí necessário para isso, tá? Então, em virtude de eu já ter um conhecimento de como funcionavam os órgãos de trânsito de uma forma muito profunda, eu parti para esse lado e já conquistei alguns clientes antes mesmo de me formar. E aí o fato é que quando eu me formei no ano de 2011, eu só estava esperando conquistar aí a minha carteira da OAB, que veio no primeiro semestre de 2012, para montar o meu escritório. E em pouco tempo, vários clientes, um indicando o outro pela especificidade da matéria, poucos advogados atuando, eu fiquei conhecido de uma forma muito rápida e já fui angariando aí a minha cartela de cliente. Isso tomou uma proporção tão boa e tão grande que acabou que eu fui nomeado presidente da Comissão de Direito de Trânsito da Subseção Audição Escrito, onde estou pelo segundo mandato. Eu fui convidado para ser palestrante da OAB de São Paulo e ministrei palestras para advogados em várias cidades de todo o estado de São Paulo. Eu comecei a ministrar aula para os advogados atuarem com recursos e para os agentes de trânsito atuarem na fiscalização. Olha que legal toda essa situação, né? E, na verdade, desde quando eu comecei na advocacia, o meu foco foi muito forte dentro do direito de trânsito no recurso de multa. E por que eu te digo isso? Porque vários profissionais, eles se intitulam especialistas em processos. E quando fala isso, na verdade, são os processos mais específicos de suspensão do direito de dirigir, de cassação da CNH, ou de repente uma multa de lei seca, que é uma outra questão. Mas o fato é que quando eu falo, você conhece, você atua com recurso de multa? Não, eu sou especialista em processo. E para mim é até um absurdo ouvir, é hilário uma situação dessa, ouvir uma pessoa dizendo que é especialista em processo, mas que não conhece o fato gerador de um processo de suspensão, de um processo de cassação, que é a infração de trânsito, que é o recurso de multa, tá? E aí, meu foco sempre foi muito direcionado, meu viés foi para o recurso de multa. E é isso que eu tenho passado para os meus alunos, para as pessoas onde eu palestro, onde eu dou treinamento, assessoria e consultoria. Sempre um viés muito voltado para essa questão do fato gerador, que é a multa, tá? E eu te digo uma coisa, você já pensou como seria a sua vida se você fosse reconhecido como especialista em direito de trânsito? Mais precisamente, especialista em recurso de multa? E quando eu digo especialista, é muito interessante te dizer uma situação. Especialista por reconhecimento é diferente de um especialista que se auto-intitulou assim, tá? Então, eu sempre digo para os meus alunos que é muito importante você se especializar em um ramo do direito. Isso é imprescindível, tá? E aí aconselho, então, o direito de trânsito pela especificidade da matéria.
Mas o fato é que é diferente uma pessoa se auto-intitular especialista e da outra pessoa que é reconhecida como tal. Até pouco tempo eu tinha até vergonha de dizer que eu era especialista na área, mas o fato é que o mercado me reconheceu como especialista. Os clientes me reconheceram como especialista em virtude dos meus resultados. Isso é muito importante que você entenda, tá? E eu digo mais ainda. Eu já ministrei aula para algumas centenas de alunos, né? Nos últimos anos eu dediquei grande parte do meu tempo à docência e algumas centenas de alunos passaram pelas minhas aulas. E eu tenho aqui vários casos de sucesso. Estou trazendo alguns para você agora, como por exemplo o caso do Dr. Eduardo Dijan Dijan, que deu uma patinada aí no direito, tentou várias áreas, atuou um pouquinho de forma superficial em várias áreas e depois tentou ser inclusive empresário, conciliando com a advocacia, e só depois que ele se decidiu a atuar em uma única área e se especializar foi quando a advocacia dele realmente deu um boom, alavancou. Veja aí o depoimento dele. Você está fazendo o que gosta hoje? Cara, olha, eu me encontrei, graças a Deus, depois de andar muito. Estou fazendo o que eu gosto. Quando você faz com prazer, realmente, parece meio clichê, né? Mas você acaba fazendo melhor. Toda área tem a parte boa e a parte ruim. Por mais que você ame o que você faz, vai ter a dor de cabeça ali, não tem jeito. Não existe alguma coisa que você faça que não vai ter a parte ruim. Mas, assim, mudou realmente a minha vida profissional. Legal. Eu ter me especializado é uma coisa que eu gosto. Eu estava procurando também alguma coisa que acho que você tem que ter propósito no que você faz também, Sim. né? Então, eu até penso, eu até falei esses dias aí, eu falo bastante com um outro, mas estou rodeado de Marcelo, né? Uhum. O Marcelo trabalha comigo e você fala uma coisa que eu sempre falo para ele, eu sempre replico para ele não esquecer também, que quando a gente pega um trabalho, principalmente quando a gente está falando de um motorista profissional, mesmo que você vê ali que não tem muita chance de prosperar aquele recurso por um motivo ou outro, e vai chegar uma hora que você vai conseguir enxergar isso, você tem que pensar que por trás daquilo ali tem uma família, né? Então, às vezes, você pega aquele recurso sabendo que talvez não vai dar tanto certo, mas é aquela história. São 12 meses a mais de trabalho, é um 13º a mais, uma férias a mais, É isso é aí. uma família por trás daquilo. Então, acho que tem que ter o propósito também, né? É Então, acho verdade. que, cara, tudo isso aí vai se somando hoje eu estou feliz na parte profissional. Demorei para chegar nisso, mas eu acho que hoje deu certo. Isso é bom. Fico feliz por isso aí. E entendo Você me quando. ajudou muito, né? Eu tenho que te agradecer publicamente aí. Que nada. Eu costumo falar que não foi por acaso que eu caí nessa área, cara. Eu rodei tanto. Igual eu comentei, né? Eu com 14 anos, em 92, eu estava indo para o Senai. Trabalhei 10 anos em metalúrgica e entrei numa metalúrgica tirando rebarba de peça e saí de lá desenhista projetista, cara. E aí Caramba. eu acho que eu estava indo numa carreira de sucesso, mas faltava algo. E aí eu falei, vou para a Polícia Militar. Fui para a PM e vivi algumas coisas boas e ruins. E aí depois fui para a advocacia e eu falei, a advocacia é algo que eu consigo ter liberdade para trabalhar quando e como eu quero, conseguir. As pessoas falam, concurso. Eu faço meu salário. Eu faço meu salário hoje, né? Então, tem as dificuldades de ser autônomo, tem, mas assim, eu consigo fazer meu salário hoje, né? Eu projeto quanto que eu vou ganhar, quanto que eu quero ganhar e vou trabalhar em cima disso aí, né? A meta a curto, médio e longo prazo. E o direito de trânsito, cara, por ironia do destino, meu pai, que hoje não está mais aqui, né, com a gente, ele foi motorista por 40 anos, cara. E ele é um exemplo para mim porque eu nunca vi chegar uma notificação de multa em casa.
Nunca vi. Olha, Então, assim, mas a gente sabe a realidade e as dificuldades que um motorista enfrenta, e eu sei o quanto ele trabalhava e o quanto ele se preocupava para sustentar a nossa família, né? Que nós somos minha mãe, mas somos em 3 irmãos, né? Então, eu vi tudo isso aí, e quando eu pego um caso, quando o cliente senta na cadeira aqui para conversar, eu não vejo só uma relação comercial, eu vejo os bastidores ali do que a pessoa pode passar quando ela for suspensa. E eu não concordo que essa pessoa cometa uma infração, sempre digo isso, né? Mas ela tem o direito de se defender, a gente vai tentar trabalhar e vai justamente na função social da advocacia, não só da advocacia, de quem atua, né, com os defensores, quem tem assessoria, que tem que ter essa função social de entender o ser humano, que nós lidamos com vida, né? Muito importante isso. E eu acho, eu até, olha, eu já me emocionando de novo, mas eu acho que meu pai, se ele estivesse aqui, ele ia estar muito feliz do trabalho que a gente vem fazendo, né? Porque a gente ajuda as pessoas, né? Lida com vidas, né? Então isso é muito importante. imagina que eu acho que você ajuda quem ajuda essas pessoas. Então, assim, olha a proporção que isso vai tomando, né? Sim. E aquela história, o que a gente falou desde o começo, se especializar é importante. A gente tem que ter aí um mentor na área que a gente atua. Eu acho que você, eu tenho essa, acho que a liberdade de falar você, né? Sim, com certeza. A gente tem um grupo lá, né? A gente vê no grupo a quantidade de pessoas que tem. E acho que todos ali admiram o seu trabalho e por isso que todos estão ali. Legal. Então, acho que isso é uma coisa que vai se espalhando, né? E não... Veja só que interessante que o Eduardo passou anos aí patinando na advocacia e depois, em 3 anos, ele deu uma alavancada de uma forma que hoje ele tem um escritório muito bem estruturado, com equipe montada, ele é presidente da comissão de trânsito da subseção onde ele é inscrito. Veja só, ele sim é um especialista, porque o mercado assim o conceitua, tá ok? E te digo mais, Eduardo, eu sei que ele procurou apenas um professor, tá? Nos vídeos aqui embaixo você vai ver aí o depoimento de alguns alunos, dentre o do Eduardo. O Eduardo fala uma história muito legal sobre ele ter me encontrado e como que foram as coisas a partir de então, tá? Uma outra história interessante é da Verônica Adriele, que na verdade começou a atuar no direito de trânsito ainda quando acadêmica de direito. A Verônica Adriele, ela atuou como consultora de uma empresa do segmento de regularização da CNH, me conheceu, começou a acompanhar os cursos e veja a história da Verônica aí então. Você acha que a capacitação nos cursos e nos treinamentos te ajudou a chegar nesse resultado? Sim, com certeza. Eu, sem sombra de dúvida, posso afirmar que se eu conheço algo do trânsito hoje, relacionado ao direito de trânsito hoje, devo com certeza a todos os ensinamentos adquiridos nos cursos aplicados aí pelo trânsito na prática, pelo professor Ademir. Eu falo que eu sou ele é meu tutor, ele é meu mestre o tempo todo, porque como o senhor sabe, eu não sou de bajular ninguém, eu falo muito o que eu sinto, né? Essa é a realidade. Então, assim, tudo que eu sei, eu aprendi nos cursos, né? Eu aprendi ali. Então, eu posso até dizer que eu tenho ainda a cabecinha fechada aqui, porque eu não me abri para outras teses. Apesar de ler, eu ainda continuo aqui. Eu acho que aqui eu estou conseguindo o meu objetivo. Aqui eu estou, de uma certa forma, demonstrando tanto para a empresa que eu trabalho, quanto para as pessoas que confiaram em mim que eu sou capaz de fazer aquilo, né? E eu devo isso ao trânsito na prática, aos cursos feitos, às pessoas que ali estão no grupo, uma aprendendo com a outra, porque, como eu falei lá no começo, nós somos uma família, né? E, assim, cada curso que eu fiz assim, uma carga de conhecimento. São as cerejas do bolo, como o professor fala, que ele sempre deixa em cada curso. E eu lembro lá do primeiro curso que a gente fez, do primeiro treinamento que o professor deu lá na outra empresa que eu trabalhava, né? Nos teve aí
Nós tivemos aí o privilégio de ter esse treinamento e veio lá essa cerejinha da retroatividade da penalidade, entre tantas outras, e é muito bom você ver isso dando frutos, e eu sou muito grata, serei eternamente grata, e falo que ainda tenho muito a aprender com a família Trânsito na Prática, muito a aprender com o meu mestre, professor Ademir, e com todos os colegas do grupo que a cada dia me ensina Vai mais fazer e eu mais. chorar aqui? É pra você chorar. Na verdade, chorar. assim, Que ele é chorão, viu, gente? Quem não assistiu os cursos dele não sabe que ele é chorão. A gente faz com amor, né? Na verdade, assim, eu poderia ganhar muito mais dinheiro aí com tudo isso, mas na verdade eu prefiro separar as coisas boas. O dinheiro não me compra, né? Na verdade, eu gosto disso, da amizade, de ver o crescimento das pessoas, de ver como a gente colhe o que planta na vida, né? Eu quero ter um final de vida feliz, saber e talvez muitos frutos que eu planto hoje, na verdade eu não colho, quem colhe é meus filhos, quem colhe vai ser lá na frente, né? Então eu tenho essa lição de vida, né? De plantar coisas boas para colher coisas boas, né? Eu acho que ajudando as pessoas aí a gente consegue receber isso aí. E só isso que você falou aqui é um carinho que já pagou meu dia. Hoje meu dia já está pago com tudo isso que você falou. E a verdade já não tem jeito. Até na live, meu Deus do céu. Mas fico feliz. E fico feliz de ver o seu crescimento, de ver como você evoluiu nesses últimos 3 anos que a gente se conheceu. E é isso. Trânsito é isso, né? Não é só você ir lá, colocar uma mera história da carochinha de que passou um sinal vermelho porque tinha alguém tentando roubar, um local perigoso, não é nada disso, né? Então, eu atingi a suspensão porque eu preciso dirigir, porque eu preciso trabalhar. Isso não é tese que enseje um deferimento, né? As coisas vão muito além disso, né? E acho que deu para você mostrar com muita propriedade isso, que realmente tem que entender o que analisar cada caso, não copia e cola, né? Então, cada caso, principalmente nessa retroatividade, não dá para pegar todos os casos e mandar, vamos pedir para retroagir a penalidade, porque você vai ter que analisar cada prontuário, se cometeu uma infração ou não, e é isso aí mesmo, show de bola. Note então que a Verônica começou como consultora de uma empresa, ela é bacharel em Direito já, e apesar de não ser advogada, ela coordena todo um departamento jurídico na criação e elaboração de teses defensivas para os processos. Está muito bem sendo reconhecida como especialista que realmente se tornou no mercado, tá? Uma situação muito interessante aí, que não precisa então ser advogado para atuar nesse ramo, nesse nicho. Agora, um problema que eu trago para você aqui. No Brasil, nós temos mais de 1 milhão de advogados inscritos. Só em São Paulo são 400 mil, pouco mais que isso. Despachantes, quantos despachantes nós não vemos, né? Na sua região, quantos despachantes nós já temos aí no mercado, não é isso? Assessorias, quantas assessorias nós não vemos aí, placas e placas, anúncios inclusive na televisão de assessorias, mas que atuam em superfície, de forma superficial, não atuam em profundidade. E isso gera alguns problemas. O mercado da advocacia realmente, de certa forma, está saturado para alguns ramos. E aí quando a pessoa se forma, ela mal sabe passar na OAB. E ela vai atuar nos principais ramos do direito. E já tem profissionais gabaritados, profissionais experientes, e gera uma dificuldade. Despachante. Quantos e quantos despachantes nós já não temos por aí? E nessas questões de regularização de documento, por exemplo, de veículos, isso é um mercado que realmente está saturado. Mas a pergunta, quantos despachantes realmente atuam na regularização da Carteira Nacional de Habilitação do motorista
nessas questões de recurso, de multa, suspensão, cassação da CNH, pessoas despachantes que atuam realmente em profundidade, tá? Será que tem bastante? Outra questão, as assessorias. Como eu disse, existem muitas assessorias, mas quais delas realmente atuam em profundidade, individualizando o caso do seu cliente, o caso do cliente? Eu digo que a que a Verônica trabalha é uma delas, né? Porque ela, sim, tem se especializado nisso. Mas essa, então, é um problema existente realmente no mercado, tá? Então, você está numa situação onde você está no mercado, seja de advogados com 1 milhão de inscritos no Brasil, seja despachantes que tem um monte de profissional na área, além dos próprios clientes que têm procurado resolver os seus próprios problemas de regularizar, seja transferência, licenciamento de veículo, ele mesmo tem resolvido esses problemas. Sem contar que para os despachantes, as questões aí de documento digital que vai também decair um pouco a quantidade de serviço nessa área, né? E as assessorias que aumentaram de uma forma significativa, entretanto, sem se especializar realmente. E aí a pergunta que eu faço para você, se você está numa condição dessa, o que você tem feito para mudar? Ou se você é um advogado que atua num outro ramo do direito, seja direito civil, direito penal, direito previdenciário, enfim, qual seja o ramo, o que você tem feito para mudar a sua situação profissional, a sua condição financeira? E na verdade, no que tange ao direito de trânsito, você pode estar se culpando. Por que eu não vi isso antes? Por que ninguém me falou disso antes? E a culpa não é sua, porque na verdade as faculdades não ensinam os alunos a atuar no direito de trânsito. Não existe uma faculdade para atuar no direito de trânsito. Mais precisamente ainda nessas questões de recurso. Pós-graduações, essa é uma outra situação que muitas pessoas me perguntam. Professor, onde tem uma pós que eu possa me especializar? E aí a pergunta que eu faço quando alguém me indaga sobre isso aí é: você quer a especialização para colocar um quadro na parede, igual tem alguns aqui empoeirando? Ou você quer ser especialista de fato e aí não vai ganhar um certificado, mas vai ganhar o reconhecimento do seu cliente e vai ter uma condição financeira mais confortável? O que você prefere? Se você quiser o título, te recomendo que faça realmente uma pós. Mas se você quer mudar a sua condição profissional e financeira, eu te recomendo a estudar, a se capacitar para que você seja reconhecido como especialista, correto? Essa é uma situação interessante de você entender. Outra situação, como você seria ao se tornar um especialista em recurso de multa em apenas um mês? Porque você deve certamente já ter perguntado, para eu me especializar eu vou levar aí no mínimo um ano e meio, que é o tempo de uma pós, ou cursos que nós temos por aí que, apesar de não serem completos, que levam tempo. E aí eu te digo e faço essa pergunta: como seria você se tornar especialista em recurso de multas em apenas um mês? E é essa proposta que eu vou trazer para você daqui a pouquinho, tá? Se tornar especialista em recurso de multa, na verdade, na prática vai trazer o quê? Aumentar significativamente o seu faturamento através desse método, tá? Eu tenho um método de recurso de multa que pode aumentar o faturamento do seu escritório. Você já imaginou nessa situação? E aí agora vem a solução. Ainda bem que você já está percebendo a necessidade de se especializar. E quando eu digo de se especializar, não é só por um título, e sim por reconhecimento através de resultados. Resultados falam mais do que qualquer coisa, não é isso? E eu posso te ajudar nessa situação, tá? Mas você deve estar se perguntando, já vem a historinha aí, promessas que se especializar em um mês, e eu te digo, por que você deveria acreditar em mim? Para você poder acreditar em mim, eu vou falar um pouquinho da minha história para você. A minha história no direito de trânsito, ela começou
em 2002, quando eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo e tive a honra e o prazer de trabalhar no Detran de São Paulo. Lá eu me especializei nessa área de trânsito, atuei em questões relacionadas à educação para o trânsito e também para a fiscalização de trânsito. Ministrei aulas tanto para o público interno quanto para o público externo, no curso de reciclagem do condutor infrator. Então, semanalmente, eu passei lá por 120 alunos que comportavam um auditório, ministrando aulas de legislação de trânsito para essas pessoas. E no decorrer do tempo, então, quando eu ingressei na faculdade, já mencionei que no quarto, quinto ano, quando eu saí da Polícia Militar, eu já estava atuando com recurso de multa e, ao ingressar realmente na advocacia com a minha carteira na mão, eu tive uma facilidade muito grande de atuar nesse ramo do direito com pouco tempo de advocacia, mas sendo bem sucedido e quebrando todos os paradigmas sobre essas questões de faturamento depois de anos, que o mercado está saturado, etc, etc, tá? Então, hoje, o que diferencia e que me traz aí o título de especialista por reconhecimento vem de 18 anos atuando nessa área, estudando. Então, passei por quase 10 na PM, estou na advocacia aí já há um tempo e tive a oportunidade também de passar por um curto período, mas passei julgando recursos em segunda instância no CETRAN de São Paulo, tá? E aí, dentro dessa situação, eu quero agora pedir a sua permissão para apresentar um produto que pode mudar a sua condição, mudar a sua situação atual, tá? Você já deve estar se perguntando aí, como que o Ademir vai resolver o meu problema, não é isso? Como que eu vou resolver esse problema que eu percebi que estou agora, né? Na verdade, eu tenho aí um método, eu criei um método dentro desses 18 anos de experiência, eu consegui aí alcançar um método onde eu consigo aumentar o índice de deferimento nos recursos na via administrativa, auxiliar aumentar o número de liminares e de sentenças procedentes nas ações judiciais, tá? Dentro das irregularidades que acontecem dentro da administração pública, tá? Então esse método é um método criado onde ele vai observar o processo administrativo de trânsito voltado para a aplicação de multas e você vai ter a visualização ali, vai conseguir localizar uma irregularidade na autuação ou em qualquer fase dessa fiscalização. E aí você vai conseguir combater essas ilegalidades e cancelar, quiçá, centenas de autuações, tá? Eu acredito que eu sou um dos únicos professores que atuou nas 3 pontas aí do triângulo, na fiscalização, na advocacia e julgando recursos, tá? Essa é uma situação que também me traz aí uma experiência, muita propriedade para trazer aspectos práticos, técnicos e práticos para que você possa argumentar de igual para igual perante os órgãos de trânsito, os órgãos julgadores. E aí você deve estar se perguntando, mas esse método funciona realmente? E aí eu te digo, a ideia é que a administração atue de forma correta. Então o índice de deferimento não é tão grande quanto o índice de indeferimentos. Mas a verdade é que esse número pode aumentar, o índice de deferimento, ele pode aumentar de uma forma significativa, desde que você consiga localizar as irregularidades que acontecem nos processos. Então, o agente de trânsito é um ser humano passível de falhas. A fiscalização eletrônica de trânsito, equipamentos são passíveis de falhas. E aí é nessas falhas que você vai trabalhar, tá bom? Sobre essa questão aí do método, se funciona ou não, eu vou trazer o depoimento agora do Dr. Isaac. O Dr. Isaac é advogado e ele tem aí um depoimento muito interessante para você. Veja agora aí.
Mas aquele negócio, né? Chegou uma hora que eu até fiz um curso seu, né? Sim, E aí você chegou e falou pra gente, ó, o que vale é a advocacia especializada. sim, E aí, eu parei de advogar em tudo essas questões de direito civil. Tem alguma coisa ainda que é do passado, né? sim. Que a gente está invertendo. Mas o que é direito civil, direito de família, eu faço só para os amigos aí que, às vezes, para ajudar, entendeu? Sim, Mas a minha advocacia hoje é advocacia de trânsito somente. legal. E meu faturamento aumentou, vamos falar assim, vai 200% só Olha que fazer, beleza. só advocacia de trânsito. Isso é muito bom de ouvir, né? É um peso muito grande, Isaac, quando a gente fala desse tipo de coisa, né? Na verdade, eu sempre menciono, né? Eu não. Ninguém é obrigado a seguir o que a gente fala, né? Mas a verdade é uma só. Eu também só consegui ter uma vida financeira um pouco melhor quando eu deixei de fazer outras áreas, né? Então, isso foi muito importante para mim também. Eu percebi que dá certo se especializar na advocacia. E eu lembro quando você falou isso aí para mim, né, que quando você focou só no trânsito aí, as coisas melhoraram, né? E eu fico feliz e vejo que está validada aí a ideia, né, realmente de focar. E que trânsito não é cobrar só um valorzinho ínfimo ali de um recursinho de multa. Tem ações aí que dá para você ganhar um dinheirinho legal, não é isso? Veja bem, o direito de trânsito ela não se resume somente na suspensão e cassação e recurso. Sim. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente mensalista meu aqui, que é um estacionamento de veículo. Eu defendi ele mais ou menos em 40 processos de execução de IPVA. Uhum. E aqueles carros que eles vendiam, naquela época tinha aquela ponte que a gente chamava, que não havia necessidade do veículo ser transferido para o estacionamento, já passava direto para o terceiro, e aí o terceiro não licenciava mais, não transferia mais, e aí ficava IPVA no nome dele. Só que o que acontece? Existia essa norma. E aí eu defendi ele mais ou menos nos 40 processos de execução de IPVA. Graças a Deus eu reverti todos. Ai, que então, beleza. Quer dizer, não é só o direito de trânsito só fundamentado na suspensão, cassação. Tem esses outros, essas outras matérias que, se você quiser, também pode agregar no você seu vai trabalho. atrelando. É isso aí. Show de bola. Nesses anos de experiência aí que você tem aí, que você tem uma bagagem boa aí, né? Você acha que a qualificação, só a faculdade capacita o profissional a atuar nessa área do trânsito, ou a pessoa tem que fazer alguns cursos aí? O que você me fala disso aí? A faculdade não te dá base nenhuma, né? Do direito de trânsito, não. Você sai como, vamos falar assim, com base no direito civil, vamos falar assim, né? Que é um dos pilares ali que a gente utiliza muito, o conceito de direito civil, alguma coisa nesse sentido. Mas direito de trânsito, você tem que remar totalmente fora da faculdade, porque fazer curso de especialização, buscar aí uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, porque o direito de trânsito você só aprende fora da faculdade. Dentro da faculdade não te tem, dá né? nenhuma base, nada. E eu falo a verdade, eu peguei aí, vamos falar assim, eu remei praticamente 10, 15 anos aí, vamos falar assim, mais ou menos na raça. Então, você lê código de trânsito, você vê resolução, vê portaria do CETRAN. Aprendeu E aí, do meio difícil, vamos dizer, né? No meio mais difícil, sozinho, na raça mesmo e indo lá para cima. Aí você vai fazer um curso, você faz um curso, o que você aprendeu em 10 anos, esse curso de 2 dias, 3 dias, vamos falar assim, né? Te abre um leque de coisas que você fala assim, olha, faz 10 anos que eu mexo com isso aí e eu não sei desse negócio aí que ele está falando agora, entendeu? Legal. Então, é importantíssimo fazer umas atualizações. E isso aí te ajudou vamos dizer assim, para você ter propriedade para fazer a sustentação oral, então? Ajudou bastante? Não, quando você vai fazer uma sustentação oral sabendo o que você vai defender, você vai falar com propriedade. Né? Se o juiz te perguntar alguma coisa dentro daquele processo,
dentro daquela matéria, você mata no peito e vai embora, né? Sim. E aí, agora, o duro é quando você vai fazer uma sustentação, você não conhece muito a matéria, o cara te pergunta um negócio, e aí você chega e fala assim, eu acho que aí já foi, entendeu? Aí bagunçou, né? Aí realmente... Você tem que mostrar para o juiz, vamos falar assim, que aquela matéria, aquilo que você está defendendo é a verdade, e aquilo lá é isso. Mesmo que ele tenha um entendimento diferente, mas a legislação de trânsito é isso, entendeu? Legal. Então ajudou bastante isso aí. Você veio para São Paulo aqui, quantos quilômetros é de São Paulo para cá, de Bauru para São Paulo, Isaac? Uns 350, 370. E eu falo para você que isso aí, né? Quantos cursos você já fez aqui em São Paulo comigo? Fiz todos. Fez todos. 3. Veio para cá 4. Algumas vezes, né, Isaac? E é um peso, é o peso da responsabilidade, né? De trazer pessoas tão competentes como você e vários outros que estão lá. Eu sou um privilegiado, na verdade, de ter vocês numa sala de aula comigo, na verdade, num bate-papo, numa troca de experiência, né? Porque vocês já são pessoas aí gabaritadas, né? Que têm um know-how, têm uma história, né, na advocacia, no trânsito, mas quando a gente fala isso em público realmente, né, é um peso de uma responsabilidade tão grande, mas que eu tenho visto que realmente tem ajudado várias pessoas, né? Então, esses dias aí conversando, não vou mencionar nome, que não é necessário, mas conversando com uma pessoa que estava numa situação um pouco complicada, e aí me pediu uma apostila, cara, me pediu uma apostila. O senhor tem um PDF? Porque eu estou numa situação tão difícil aqui, eu queria trabalhar com isso, mas eu já faço alguma coisa, mas eu não tenho muito conhecimento. E aí eu falei, cara, eu não vou te dar um PDF, eu vou te convidar, você é meu convidado aqui para o próximo curso. E aí ele veio para o curso, fez o nosso curso aqui. Inclusive, cara, eu paguei até o hotel para ele poder vir, que ele vinha de longe também. E ficou aqui por conta minha aqui, né? E hoje ele já está se virando lá na cidade dele, já está se tornando uma referência. Aquele recurso que ele cobrava 20, 50 reais, um recursinho de multa, né? Como a turma fala, né? É o famoso recursinho de multa. Hoje ele já tem lá, falando, não estou dando conta da demanda, já estou cobrando um valor diferenciado. E é muito bom, né? Gratificante de ver esse tipo de coisa, né, Isaac? É legal. Perceba aí que o Dr. Isaac, ele dobrou o faturamento do seu escritório trabalhando em apenas uma área do direito, que é o direito de trânsito. Outra questão que ele deixou bem claro, faculdades não ensinam a trabalhar no direito de trânsito. E aí ele levou anos para aprender isso da forma mais difícil, que foi sozinho. 10, 15 anos trabalhando de forma aí sozinho, independente, né? E houve uma dificuldade. Ele não teve um mentor, ele não teve uma pessoa que ajudou ele no caminho. E aí depois ele colocou, inclusive, que nos cursos que ele saiu da cidade dele, de Bauru, e veio para São Paulo ministrar, nos cursos que ministrei, e lá ele falou que 10 anos que ele aprendeu determinadas situações, em 2 ou 3 dias de curso, resolveriam o problema dele, né? Então, olha a importância de você se capacitar com a pessoa certa, seguir um método, tá ok? E aí eu venho fazer uma pergunta para você. Imagina você atuando no direito de trânsito, pegando aí recursos de multa para fazer, resolvendo as situações via de regra sempre no mesmo lugar, ou seja, você vai parar de pular de fórum em fórum, sempre indo em um único local, resolvendo todas as suas demandas, ou seja, você vai otimizar o seu tempo. Você já imaginou que não vai ter mais audiência? É tudo muito tranquilo, só no papel, não é isso? Você já imaginou você atingindo os seus objetivos financeiros, seus objetivos profissionais? E eu te digo isso por quê? Porque o direito de trânsito ele me trouxe essa possibilidade. Quantas e quantas vezes eu tinha o desejo de terminar, de concluir minha casa e estou tendo esse desejo aí satisfeito já, concluindo a minha casa, tendo meu carrinho,
podendo passear, inclusive para fora do país, quantas e quantas coisas. E por que eu te digo isso? Cada um tem um porquê na vida. Hoje, o meu porquê é dar mais conforto para minha família, dar um pouco mais de alegria, felicidade para eles e segurança financeira, não é isso? O meu porquê é esse. E eu pergunto para você, qual é o seu porquê? É um carro que você quer conquistar? Uma casa, um apartamento na praia? Qual é o seu porquê? Uma viagem? Tem muito porquê, não é isso? Nós temos vários porquês na nossa vida, né? E você já se imaginou, então, satisfazendo, realizando os seus desejos profissionais, a seu escritório montado, você tendo uma estrutura muito mais detalhada, muito mais especializada, né? Coloque-se nessa situação, não é isso? E aí veja que em São Paulo, olha só, estatísticas. Só em São Paulo, no meu município aqui, que é a capital de São Paulo, o órgão municipal de trânsito, ele aplica cerca de 1 milhão de penalidades por mês. No ano aí é um total de 10 milhões de penalidades aplicadas, isso no ano 2019, tá? Então, 1 milhão de penalidades aplicadas por mês. Essa é a média, tá? Imagine então todo o conjunto de órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, então órgãos de todos os municípios, os órgãos estaduais e os órgãos da União. Quantas penalidades, quantos possíveis clientes você está perdendo por não conhecer o direito de trânsito, não é isso? Quantos possíveis clientes que você está deixando de atender. E lembrando mais, se você tem um viés para o direito civil, um cliente de recurso de multa, ele pode te trazer um problema na demanda civil que interfere no trânsito também, como ações de ressarcimento de despesas em acidente de trânsito, ações de responsabilidade civil, no direito penal, os crimes de trânsito, inclusive de embriaguez, a questão de indenização do seguro que não paga em determinadas situações quando a pessoa está errada, vamos dizer aí mais na embriaguez, por exemplo, tantas demandas, motorista profissional que às vezes precisa de uma demanda trabalhista. Então, na verdade, apesar de você se especializar no direito administrativo de trânsito, você ainda pode atuar subsidiariamente em todos os ramos do direito aplicado ao trânsito, tá? Então essa é uma situação muito interessante. E aí você deve estar perguntando, mas isso vai ser muito caro, né? Porque aprender esse método em um mês, se tornar especialista em um mês, e aí vamos fazer uma comparação do nosso curso com uma pós-graduação. Quanto tempo você gastaria para fazer uma pós-graduação? 1 ano a 18 meses? 1 ano e meio? Não é isso? Quanto você gastaria para fazer uma pós-graduação? Em torno aí, uma pós-graduação renomada na área, ela vai estar aí em torno de 350 a 500 reais. Fazendo a conta por 350 reais a 1 ano e meio, imagine isso aí. Agora, qual é a eficácia disso? Porque te digo uma coisa, eu tenho 5 especializações, 3 na área de trânsito, E na verdade, dessas 3 especializações na área de trânsito, pouquíssimas matérias eu realmente utilizei para o direito administrativo de trânsito voltado aqui para recursos. Pouquíssimas matérias. Então você vai gastar um dinheiro alto, vai perder 1 ano e meio, investir 1 ano e meio para ter um pouquinho de conhecimento. E qual é a eficácia disso? Te digo que vai ser o certificado na parede, não é isso? Alguns cursos que nós temos por aí que muitas vezes o curso vende todo um pacote. Não, vou vender um pacote completo que você vai aprender multa, suspensão, cassação e etc. E na verdade tem aquele ditado, né, que tudo de muita coisa não é nada, né? Então, um pouco de tudo é nada, não é isso? E aí é justamente essa questão, cursos com valores aí demasiadamente altos e que realmente não trazem uma eficácia para você atuar, tá?
E aí dentro dessa situação, imagine uma pós-graduação aí, nesse valor aí em torno de R$350 por mês, você vai gastar aí quase R$6.000 num curso no total, sem contar alimentação, sem contar transporte e etc, né? Cursos na área de trânsito, qual que é a média de preço que você vai pagar num curso aí de algum profissional da área? Você vai gastar em torno de R$1.000, R$1.200, né? E aí dentro dessa situação é aquilo, o tudo que acaba sendo nada, né? Cursos tão completos, com uma carga horária de 20 horas para falar de tudo. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de falar de um tema em pouco tempo, porque o tema é extenso realmente, e nós precisamos de uma carga horária adequada para passar todo o conteúdo e você poder atuar em profundidade. E aí você deve estar perguntando, o Ademir vai vender aí um curso de 5, 6 mil, ou no mínimo vai vender aí um curso de R$1.000 a R$1.200. Fique tranquilo que eu vou te cobrar menos de R$1.000 nesse método, nesse treinamento, tá? E aí você deve se perguntar assim, mas vale realmente a pena? Vale a pena realmente eu praticar, participar do treinamento do professor Ademir, do método TNP? E aí a pergunta que eu vou fazer para você, até quando você vai aguentar viver na situação que você está? Sem conseguir realmente uma estabilidade financeira, uma segurança profissional e financeira para você e muitas vezes para a sua família. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aí, na verdade, quando você vê que a sua resposta é não estou aguentando mais, aí vem a segunda pergunta, que essa é a mais importante para você. Quanto custa não fazer esse treinamento? Porque muitas pessoas devem pensar assim, mas o que será que está por vir? Será que vale a pena fazer? E aí eu coloco uma pergunta para você. Quanto custa não fazer o método TNP? O curso Recurso de Multas, método TNP, tá? Por que eu te digo quanto custa não fazer? Quanto custa para você não saber as técnicas para alcançar objetivos de cancelar autuações? Exemplos aqui que eu dei, no caso dos depoimentos dos meus alunos, dentre os outros que tem aí, nós temos vários depoimentos de aluno nessa mesma página aqui. Então, quanto custa você não participar da família Trânsito na Prática? Quanto custa você não participar do método TNP e se tornar, por mérito, um especialista de trânsito? E eu te digo uma coisa, antes de falar do preço, tá? Na verdade, você não precisa se preocupar disso, porque eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Então você vai acessar o primeiro módulo do método TNP e se você não gostar, basta enviar um e-mail dizendo não quero participar do método e eu vou devolver o seu dinheiro sem nenhum questionamento, tá ok? Vou te devolver o seu dinheiro sem nenhum questionamento. Então você tem uma garantia incondicional, não vai correr risco nenhum se você entrar para a nossa família Trânsito na Prática e conhecer o método TNP, tá? O que você vai aprender nesse curso método TNP? Você vai ter o acesso ilimitado por 6 meses do nosso curso. Então, nós temos uma plataforma própria e aí o curso vai ficar disponibilizado por 6 meses. As videoaulas serão atualizadas se houver alguma alteração na legislação. Material em PDF das apostilas, todos disponíveis para você dentro da plataforma no período de 6 meses, acesso ilimitado, tá? Uma outra questão interessante é que eu vou te dar um bônus aí, tá? O bônus é o seguinte: 6 sessões de mentoria, tá? Comigo, onde nós vamos então esclarecer toda a matéria do curso. A matéria está nessa página também, você vai ver que é um conteúdo denso, tá? Muito denso e que você realmente vai se tornar um especialista. Além do conteúdo gravado muito denso, desde a questão do direito constitucional até a última virgulazinha do recurso de multa nas questões aí do processo administrativo,
O que vai acontecer? Você vai ter as 6 sessões de mentoria comigo, onde nós vamos individualizar os casos lá e você vai ter a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas e colocar em prática o que você aprendeu no curso, tá ok? Essas sessões de mentoria serão por videoconferência comigo diretamente. Outra situação interessante é que além desse conteúdo que eu já coloquei disponível aqui para vocês, nesse próprio site, nessa própria página, é que eu vou ministrar ao vivo 6 aulas sobre as infrações comentadas. Esse é um dos cursos mais requeridos pelos meus alunos. Professor, o curso de infrações comentadas. E eu vou dar aí um bônus para vocês, 6 aulas que eu vou fazer também transmissão ao vivo e depois eu vou disponibilizar na plataforma para você acessar quantas vezes você quiser por esse período de 6 meses. Então, 6 aulas do conteúdo de infrações comentadas que nós vamos tratar com você nesse curso, tá? E aí você deve estar se perguntando, como que eu faço então para fazer esse treinamento, para praticar o método TNP no recurso de multa? Como que vai funcionar essa situação, Ademir? Você vai ter o curso Recurso de Multas Método TNP, que tem aí um acesso ilimitado para você ver quantas vezes você quiser por 6 meses. Esse material será atualizado de acordo com alguma legislação que eventualmente venha a sair depois da edição do curso. Vai ter o material apostilado para você, também disponível para você baixar no seu computador, tá? E temos então os bônus, que são as 6 aulas das infrações comentadas e as 6 sessões de mentoria comigo. E aí de valor, então, você deve estar pensando, quanto vai custar isso? O curso Recurso de Multa, naturalmente, é pela carga horária, que são aí cerca de 25 horas de curso, tá? E aí essas 25 horas pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas eu te garanto que vai ser para mais. E uma das facilidades do EAD é que eu posso ministrar quantas aulas eu quiser, então vai ficar completo, o conteúdo é quantas aulas forem necessárias, beleza? E aí então, dentro desse curso com uma carga horária de 25 horas, só para tratar do recurso de multa e não de tudo, um pouco, não é isso? O valor desse curso é de R$1.000, naturalmente, tá? Mas as 6 aulas de infrações comentadas, que é uma parcela do curso Infrações Comentadas em si, seria aí em torno de R$500. E mais as sessões de mentoria, porque esse é a situação primordial. O método sendo aplicado, uma pessoa que encurta o seu caminho. Quem dera eu tivesse alguém para encurtar esses 18 anos em 30 dias, como eu estou fazendo com você aqui, não é isso? As sessões de mentoria, por si só, elas trazem um valor aí de R$1.500. Então, fazendo uma conta aqui, R$1.000 do curso, mais 500 das infrações comentadas e mais 1.500 das mentorias, isso aí já chegaria aí no valor de R$3.000, não é isso? Mas fique tranquilo, porque hoje eu vou trazer uma condição especial para você. Eu já mencionei que aquilo que as pessoas cobram, eu vou dar conteúdo gratuito. E quando eu cobrar, eu vou dar algo de qualidade, algo melhor ainda. E é isso que eu estou prometendo para você aqui. Um conteúdo de qualidade, a minha dedicação, o meu empenho e você fazer parte da família Trânsito na Prática, que é a família que pode não ser a maior, não é o maior grupo, mas lá certamente estão os melhores, beleza? E aí eu vou fazer uma condição especial então, por um tempo limitado, que eu vou abrir o carrinho então hoje e ele vai ficar aberto por 7 dias, perfeito?
E aí esse carrinho então aberto por 7 dias e eu vou deixar a condição por R$ 497, que podem ser parcelados em até 12 vezes, tá ok? Então fica aí aberto o carrinho, tem o botão aí de se inscrever, basta você clicar, fez o pagamento, já vai ter o acesso à nossa plataforma onde eu vou distribuir o conteúdo do curso para você, tá bom? Então clica aí agora quanto custa não fazer parte da família Trânsito na Prática. Quanto custa não fazer parte dos melhores especialistas em direito de trânsito? Quanto custa não fazer parte do curso onde vai trazer as estratégias com um único professor que atuou nas 3 pontas do processo, seja na fiscalização, seja na advocacia, seja julgando recursos. Então não perca tempo, se inscreva aqui e nós nos vemos lá na plataforma já aplicando o método TNP. Até lá!